Meus queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 24 de agosto, celebramos a festa, o martírio de São Bartolomeu Apóstolo. Desse apóstolo não se sabe muitas coisas, além desse evangelho que hoje nós acabamos de ouvir. Sabe-se que ele nasceu em Caná da Galileia, onde Jesus fez o primeiro milagre. Nos ensina a tradição que, após a descida do Espírito Santo, ele evangelizou as Índias e depois foi para a Armênia. Na Armênia, ele conseguiu a conversão do rei, da rainha e de toda a família real. E, infelizmente, toda a sua missão levou à fúria alguns sacerdotes pagãos. E esses sacerdotes acabaram martirizando São Bartolomeu. Qual que foi o martírio deles? Esfolaram ele. Ou seja, arrancaram-lhe toda a pele. Como nos afirmam alguns autores, tiraram-lhe a pele, mas não tiraram o céu. Aquela realidade que São Bartolomeu sempre procurou ao longo da sua vida. O seu nome é Natanael. Bartolomeu é meio que um apelido que ele recebeu para dizer que ele é filho do pai dele, Timeu. No evangelho de hoje, nos apresenta o chamado de São Bartolomeu. Mas para nós compreendermos isso, temos que voltarmos lá no Antigo Testamento e se recordar que Jacó, que depois iria trocar o seu nome por Israel, ele teve um sonho. E nesse sonho, ele viu uma grande escada, uma torre que ligava o céu e a terra, e os anjos de Deus subindo e descendo. Então é nesse contexto que primeiro Filipe, que já havia sido chamado por Nosso Senhor, entusiasmado com aquela alegria, ele olha para Natanael e diz: encontramos aquele que Moisés e os profetas falavam, Jesus de Nazaré. De acordo com as profecias, o Messias deveria vir de onde? De Belém, não de Nazaré. Mas ele falou Jesus de Nazaré, não necessariamente falando da sua origem. Então Natanael pergunta: por acaso de Nazaré pode sair coisa boa? E Filipe não diz mais nada, apenas vem ver. Naquele momento que Natanael se aproxima de Jesus, Nosso Senhor diz, aí vem um israelita de verdade. Observem, Jacó, que depois iria mudar o nome para Israel. Um homem sem falsidade, sincero, um homem verdadeiro. Natanael pergunta: de onde o Senhor me conhece? E Jesus responde: antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Que figueira que é essa? Talvez a figueira que Natanael se refugiava, que Natanael descansava, que Natanael rezava para encontrar-se com Deus. Naquele momento ele não teve dúvida e fez a sua profissão de fé: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Mas o mais interessante é o que Jesus vai dizer lá no final, voltando lá para o Antigo Testamento: em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Meus irmãos e minhas irmãs, Cristo é essa ponte, é essa escada, é essa torre que liga o céu e a terra. E o verdadeiro sacerdócio católico também é essa escada que nos liga da terra para o céu. Sem o padre nós não temos os sacramentos. Sem os padres eu não consigo confessar, eu não recebo a unção dos enfermos, eu não recebo Jesus na Eucaristia, eu não participo do santo sacrifício. Lá no Seminário Cristo Rei, nos vitrais, tem lá em todos os vitrais duas estolas. A estola, que é essa tirinha que nós temos debaixo, esse paramento litúrgico, ela nos recorda o nosso poder sacerdotal. E no seminário, a estola quer dizer justamente isso, que é o sacerdócio que liga o céu e a terra. E é por isso que o nome de Natanael significa dom de Deus. E o que é um dom? É uma realidade que não é voltada para nós, é sempre voltado para o próximo. Eu não sou padre para mim mesmo, eu sou padre para os outros, para vocês. E assim também todos nós precisamos descobrir a nossa vocação. Precisamos descobrir qual é o dom que Deus nos dá e o que Deus quer de nós na vida dos outros. Há um ditado que diz: do nosso sim depende o sim dos outros.
Já dizia São Francisco aquela frase: tome muito cuidado com a vida que você leva. Talvez ela seja o único evangelho que alguém tenha para ler. Sejamos fiéis, meus irmãos e minhas irmãs, à nossa vocação, ao dom que Deus quer fazer de nós na vida dos nossos irmãos. Não podemos escandalizar os outros com os nossos pecados, com a nossa hipocrisia, com a nossa falsidade. Olha só, Jesus falando, um homem sem falsidade, ou seja, um homem verdadeiro, sincero, humilde. Jesus não suporta pessoas hipócritas. Então sejamos verdadeiros, vivamos aquilo que Deus quer para nós. Que São Bartolomeu nos ajude a sermos fiéis a Jesus até o fim de nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.